Já pararam para pensar qual foi a primeira grande pergunta? Não uma pergunta sobre deuses ou sobre mitos, mas sobre do que o mundo é mesmo feito. Pois bem, hoje vamos voltar ao ponto de partida, aquele momento exato em que a razão humana parece ter despertado, dando origem ao que conhecemos como filosofia ocidental. É esta a questão que vai guiar a nossa análise de hoje. É uma pergunta que nos leva direitinho às origens do pensamento racional e ao início de uma jornada intelectual que, de certa forma, continua até aos dias de hoje. E a nossa história começa na Grécia Antiga. Mas isto não aconteceu por acaso. Aconteceu porque houve ali uma espécie de tempestade perfeita. Uma combinação de comércio, política e novas tecnologias que criou o ambiente ideal para uma maneira completamente nova de pensar. Pensem nisto quase como a receita para uma revolução. As viagens de barco mostraram que o mundo era bem diferente do que os mitos contavam. A invenção da moeda, de um calendário, obrigou as pessoas a pensar de forma mais abstrata, em números, em tempo. A escrita permitiu que as ideias circulassem e fossem criticadas. E claro, nas praças públicas, na polis, já não bastava dizer foram os deuses. Não, era preciso ter um argumento, ter lógica. De repente, a razão tornou-se a ferramenta mais poderosa de todas. E o epicentro de toda essa transformação foi aqui, na movimentada cidade portuária de Mileto. Foi neste cruzamento de culturas e comércio que alguns pensadores começaram a fazer uma pergunta radicalmente nova. A pergunta deixou de ser quem criou o mundo e passou a ser do que é feito o mundo. E essa busca, essa procura por uma substância fundamental tinha um nome. Eles estavam à procura de Hershey. Arché. Isto não era só uma palavra para matéria. Era a busca pelo princípio que organiza tudo, pela origem de tudo. Pensem nisto como o código-fonte do universo. Eles queriam encontrar a única regra, a única substância que, se fosse compreendida, explicaria todo o resto. E esta citação aqui do Diógenes de Apolónia mostra bem a lógica brilhante por trás desta busca. A ideia é muito simples, mas genial. Para que o universo seja um todo organizado, um cosmos, e não apenas um caos, as coisas têm de ter algo em comum. Se tudo fosse totalmente diferente, nada poderia interagir. Portanto, tem de existir um princípio que une tudo. E o que aconteceu a seguir foi provavelmente o primeiro grande debate intelectual da história. Diferentes pensadores apresentaram diferentes respostas para a pergunta da Arché, e o resultado foi uma verdadeira explosão de criatividade filosófica. O primeiro a arriscar uma resposta foi Tales de Mileto, e a teoria dele, tudo é água. Ele olhou à volta e viu que tudo o que era vivo precisava de umidade. Parecia lógico, era baseado na observação. Mas, claro, logo a seguir veio Heráclito e disse não. A Arché é o fogo. Não o fogo literal, necessariamente, mas o fogo como símbolo perfeito da mudança constante, que para ele era a verdadeira natureza da realidade. E o debate foi ficando cada vez mais sofisticado. Anaxímenes, por exemplo, propôs o ar. Ele imaginava que o ar, ao condensar-se ou ao rarefazer-se, se podia transformar em tudo o resto. Mas o mestre dele, Anaximandro, deu um passo ainda mais abstrato. Ele disse, esperem aí, como é que a água, que é úmida, pode dar origem ao fogo, que é seco? A lógica dele era que a origem não podia ser nenhum dos elementos que nós conhecemos. Tinha de ser algo anterior, algo invisível, indefinido. O que ele chamou de hyperon, o ilimitado. A partir daqui, as portas abriram-se de vez. Pitágoras disse que a resposta não estava numa substância, mas sim nos números, na matemática. Empédocles sugeriu uma combinação dos 4 elementos. E depois temos Demócrito, que chegou à ideia espantosa de que tudo é feito de átomos invisíveis a flutuar no vazio. Uma ideia que a ciência moderna, muito mais tarde, viria a confirmar. Foi de facto uma explosão do gênero. Certo, mas como é que estas ideias, que nasceram há mais de 2000 anos, não se perderam? E como é que podemos ter a certeza de que elas formaram mesmo a base do nosso pensamento moderno? Bem, para responder a isso, vamos dar um salto enorme no tempo e usar uma ferramenta que os gregos nem sonhariam que pudesse existir. Um estudo recente usou a inteligência artificial para mapear a linhagem destas ideias, de uma forma que nunca antes tinha sido possível. Este gráfico pode parecer complicado, mas o que ele mostra é fascinante. Uma IA chamada Filoberta analisou milhares de textos antigos e o que ela fez foi basicamente comparar o significado de uma palavra grega, como o conhecimento, com a sua sucessora em latim. E o resultado? As barras azuis mostram uma correspondência quase perfeita, ou seja, não foi só uma tradução de palavras, o conceito em si foi preservado. E este número aqui é a prova científica.
Em estatística, um valor P assim tão baixo significa que os resultados não são, de maneira nenhuma, fruto do acaso. Este número diz-nos, com um grau de certeza muito alto, que a ligação que a IA encontrou é real. Houve uma transferência de conhecimento deliberada e estruturada. Ou seja, o que isto prova é que as ideias centrais da filosofia, conceitos como conhecimento, justiça, verdade, não foram reinventadas. Elas foram cuidadosamente passadas da cultura grega para a romana. É como se agora tivéssemos a prova de ADN que liga diretamente o nosso pensamento moderno àqueles primeiros debates em Mileto. E esta linha direta leva-nos a uma última pergunta, e talvez a mais desafiadora de todas. Afinal, o que é exatamente esta disciplina que começou lá em Mileto? A tradição que acabamos de percorrer é o que normalmente se chama de filosofia ocidental. Mas definir a filosofia apenas desta forma abre um debate moderno que é muito, muito importante. E o debate é este. Por um lado, há quem defenda que a filosofia, no seu sentido mais estrito, é esta tradição de investigação racional que começou na Grécia. Ponto. Mas, por outro lado, há uma crítica muito forte que diz que esta definição é eurocêntrica e acaba por ignorar outras grandes tradições de sabedoria da Ásia, de África, que também exploraram as grandes questões da vida, ainda que de formas diferentes. E esta citação, de uma discussão no Reddit, resume perfeitamente a questão. Ao insistir numa definição que nasceu na Grécia, não estaremos a julgar outras tradições intelectuais como a régua, que não é a delas? É uma pergunta poderosa sobre poder, definição e perspectiva. E isto deixa-nos com esta reflexão final. A busca pela Arche começou uma conversa que já dura milénios. E agora, essa mesma conversa levou-nos a questionar a própria definição de filosofia. Num mundo cada vez mais global, será que precisamos de uma definição mais ampla para esta busca pela sabedoria? Ou será que ao fazer isso, perdemos algo único sobre a tradição que começou naquela cidade grega? Talvez encontrar essa resposta seja a próxima grande questão filosófica.